Olá pessoal, nós vamos falar sobre os filhos de Deus e os filhos da ira, né? Nós vamos falar sobre adoção de filhos. Na adoção, Deus ele torna o homem arrependido um membro da sua família. Nós somos membros da família de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus ele nos declara filhos dele, filhos de Deus. A passagem de João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Né? Muito bem. Existe um dito popular que diz que todos somos filhos de Deus. Cuidado, isso é fake news. Isso é uma falsa notícia. A Bíblia diz que quem não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não é filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador. A pessoa se arrependeu dos seus pecados, nasceu para uma nova vida em Cristo, né? Através do batismo nas águas. Aí a pessoa fala, mas e as outras pessoas que não aceitaram Jesus, não se batizaram nas águas? Estão até dentro da igreja. Elas são o quê? A Bíblia fala que elas não são filhas de Deus, elas são filhos da ira. Efésios diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Filhos da desobediência. Então existem os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqueles que não receberam Jesus Cristo como Salvador, andam segundo a carne. É a Bíblia que diz, são filhos da ira. Ah, mas isso é tão pesado, pastor. Mas não para por aí. Os que não creem no Senhor Jesus são filhos da ira e são filhos da desobediência, né? Filhos de Adão, que é os filhos da desobediência. Então, filhos de Deus são os regenerados, são os justificados, os santificados, né? Os que nasceram de novo, são os filhos de Deus. Qual é o benefício de ser filho de Deus? Muitos. Muitos são os benefícios e privilégios que acompanham a adoção como filhos de Deus. Primeiro privilégio é ser filhos de Deus. Segundo privilégio é pertencer à família de Deus. Terceiro privilégio é termos uma herança eterna. A Bíblia vai falar em 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, né? Guardada nos céus para vós. Quer dizer, como filhos, nós temos o direito da herança, né? Pedro diz, nós somos herdeiros da vida eterna. Herança de viver no reino de Deus eternamente. Então, tem filhos que ainda não assumiram a posição de filhos. Eles vivem como escravos. A Bíblia também vai falar sobre isso. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, olha só, o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Nada. Nada difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, Abba, Papai, né? Então, o que acontece, minha amiga, meu amigo? O que acontece? Isso aqui é muito forte, é muito profundo. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você não entende a doutrina da adoção, que nós somos filhos, né? Se ela não entender isso, nada vai diferenciar a pessoa de escravo. Deus me chama de filho, mas se eu não entendo, né, que eu sou filho, filho de Deus, quer dizer, eu ainda sou um filho criança. E um filho criança nada difere de um escravo. O escravo pode cuidar de tudo, mas nada é dele. Exemplo, José na casa de Potifar cuidava de tudo, mas nada era dele. O filho criança tem o mesmo sentido, quer dizer, ele está ali, ele está na casa, mas nada é dele, né? Porque ele é criança ainda. É esse o entendimento. É como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai. O filho mais velho, que ficou chateado, revoltado, nada diferenciava do escravo. Porque ele falou, pai, eu trabalho para o Senhor a vida inteira, eu sou um escravo aqui nesse lugar. Eu estou trabalhando aqui, o Senhor nunca matou um bezerro, nunca fez uma festa para mim. Isso é mentalidade de escravo, porque o pai falou para ele, filho, tudo que eu tenho é teu. Desfruta, é teu. Quer dizer, o filho não precisa marcar audiência com o pai. O filho tem comunhão com o pai. O escravo não. Você sabe que tem empregado que nem conhece o patrão, não sabe nem quem é o patrão. Então, quantos crentes, embora sejam filhos, mas em nada difere do escravo? São filhos criança. Não tem comunhão, não tem relacionamento com o pai. Crianças espirituais dentro da igreja. Quando erra, não vai para o colo do pai para receber o perdão do pai. Então a ideia do escravo é de que Deus vai me punir. Essa é a ideia do escravo. Deus vai me castigar e eu vou me afastando de Deus. Mentalidade de escravo, não de filho. Então nós não podemos viver com uma mentalidade de escravo. Nós devemos viver com uma mentalidade de filhos, filhos de Deus. Assuma a sua posição de filho de Deus hoje, certo? Então, essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a todos vocês.